Não. Não, mas você é Deus agora para julgar se o Buda foi salvo ou não? Não sou eu que estou julgando, já está julgado. Aquele que crê será condenado, aquele que será salvo. Quem não crê será condenado, ele não crê. Aquele que não crê. Buda não crê em Jesus, porque senão ele falaria isso besteira que falou. Então não foi salvo, cara. Já não sou eu que estou julgando, já está julgado por Jesus. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, cara. O Buda não crê. Então, para você, Buda foi condenado porque não cria em Jesus. Ué, por que não, você pode afirmar que uma pessoa que não crê em Jesus é salva? Sim, e como é que uma pessoa como Buda vai crer em Jesus se ele viveu em 563 a.C.? Não importa, ainda assim, ele não crê no Deus dos judeus. Então todos os povos que não fossem Israel antes de Cristo foram todos pro inferno. Ué, então você crê que todo mundo que viveu antes de Cristo pode ser salvo porque não conhecia o Jesus? Não inverta a coisa completamente. Eu falei que nem todo mundo foi condenado, não que todo mundo foi salvo. Aí tem um artigo que fala sobre isso. Oi, fala. Eu acredito que antes do período de Cristo só foi salvo quem era judeu. Nossa, então você condena todo mundo. Você é tipo um calvinista o que os calvinistas são com a eleição, você é com Israel, né? Entendi. Não, por que acontece? O cara teve o azar de nascer, sei lá, entre, sei lá, qualquer povo aí, na China, e não em Israel, pronto, o cara tá automaticamente condenado sem chance de salvação. É isso que você Bom, tem. cara, tipo, de acordo com as palavras de Jesus, sim, só que sofrerá menos azoies. Aquele que morreu sem conhecer ele, sofrerá menos azoies. Vou ler um texto aqui, Romanos 2, capítulo 12. Todo aquele, a coisa pro capítulo 11. Pois em Deus não há parcialidade. Esse versículo sozinho já refutaria essa visão, mas tudo bem, vamos continuar. Todo aquele que pecar sem a lei, sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos à glória de Deus, mas os que obedecem a lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus, conforme declara no Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui? Que não é quem tem a lei escrita que vai ser salvo, mas sim quem cumpre a lei gravada nos corações, mesmo no caso daquelas pessoas que nem tinham lei escrita. Ou seja, então aquela galera que não era judeu no período antes de Cristo, que cumpria com as leis naturalmente sem conhecer, pode ser salvo então? Exatamente. Então, faz sentido, porém que negócio que Jesus falou, né, cara? Tem aquela questão também, que os que não creram vão ser condenados de qualquer jeito, só que vão sofrer menos ações do que aqueles que morreram sabendo. Mas pra você vai ser todo mundo condenado? Cara, eu não posso afirmar, mas eu acredito que sim, cara. Porque se vê lá, mano. Porque, assim, a salvação é só pra quem crê. Eu vejo muito isso, interpreta isso muito literal, só pra quem crê. Quem não crê tá condenado. Jesus falou sobre isso. A questão do muitos açoites e poucos açoites. Aquele que morreu sem conhecer. Não, mas não diz aqui não apenas sem conhecer, diz quem morreu sem conhecer e fez coisas merecedoras de castigo. Ou seja, não é simplesmente quem morreu sem conhecer. Acho que Deus coloca o bem no coração até dos ignorantes, e ignorantes igual nunca ouviram sobre Deus, tornarem melhor. Ele diz, Deus seria bom e injusto se ele condenasse todos. É exatamente isso que eu falei. Porque eu também penso assim. Fala. Eu também penso assim, só que eu não vejo como, sei lá, afirmar que as pessoas que não creem em salvação para eles. Eu não afirmo com certeza, entendeu? Eu também acho que seria injustiça condenar todos que morreram na ignorância, mas... O que Paulo diz ali o que é salvo não é aquele que segue a lei escrita, mas o que segue a lei moral de consciência que Deus colocou no coração. É isso que a gente viu lá no texto de Romanos capítulo 2. Porque ele diz que todo mundo, mesmo que não tiver a lei escrita, ou seja, mesmo que nem conheceu os judeus, sei lá, os índios aqui das Américas, todo mundo tem uma lei escrita nos seus corações. O que é isso? É uma lei moral de consciência que você não precisa ter uma lei escrita para saber o que é certo e errado. Por exemplo, todo mundo sabe, mesmo se você for numa tribo indígena que nunca teve contato com a humanidade, eles vão saber que assassinar é errado, que adulterar é errado, né? Que, sei lá, estuprar é errado, né? Porque isso é intuitivo, isso Deus colocou no coração das pessoas. E Paulo diz que se você cumprir essa lei, não escrita, mas escrita no coração, você vai ser salvo da mesma forma que o judeu que seguiu a lei escrita. É isso que ele tá falando. Então, sabe qual é o problema maior pra mim, cara? A questão é a seguinte, enquanto você falava, eu pensei que, eu não sou calvinista não, Bruno, isso aí é um absurdo, tá? Isso é um calvinista, né? O calvinista... Não, eu não tô afirmando nada, são só suposições, galera. Tipo assim, baseado na minha ignorância. Tipo, eu não sou um expert que nem o Lucas aí, não. Eu não decorei a Bíblia igual o Lucas decorou. São teorias. Mas enquanto você falava, pensamento rápido na minha cabeça é o seguinte, pensei, não, realmente. Vai que existem pessoas que tinham muito de bem naqueles tempos, que não eram judeus, não conheciam o Deus dos judeus, que nasceram sendo pessoas maravilhosas, amavam as pessoas, cuidavam, eram pessoas de família, pessoas boas, decentes, que... o cara me difamando. E que eram pessoas maravilhosas, assim, que realmente morreram. Poxa, não faz sentido os condenados pro inferno. Mas depois eu pensei o seguinte: naquela época era 880. Ou a pessoa que estava no Deus dos judeus, ou o cara era pagão. Todos os reinos do mundo da terra eram pagãos, além de Israel.
E Deus condena o paganismo. Isso complica também. Todos os reinos da terra eram pagãos, todos tinham deuses. Isso é uma coisa que complica. Sim, todos os povos da terra eram pagãos, mas não significa que todas as pessoas individualmente fossem más. Esse é o ponto. Isso é uma coisa nem maldade mesmo, é questão do paganismo. Mas enquanto a pessoa é ignorante, eu vou citar um exemplo. Tem um caso lá daquele comandante da Síria que foi né, que foi ver o profeta Eliseu para se curar da lepra. Ele falou para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Você conhece essa história, né? Não, eu vou falar, me conta. Eu não vou falar essa história. Eu vou falar então. É que você deve ter esquecido, né? Você tem esse problema aí de esquecer as coisas, né? Não, nunca li, não. Isso é foca? Então, é a foca. Tá no livro de Enoque. Mas voltando então. Uma coisa interessante que ele diz, né? Quando ele vai falar pro profeta Eliseu, ele diz, olha, que o Senhor me perdoe, porque quando eu for ver o rei lá, né, o rei se prostra apoiado no meu braço direito para quando ele está adorando o Deus pagão lá dele, né? E aí ele diz que me perdoa por isso, mas eu tenho que me prostrar também, né? O que Eliseu fala? Ó, seu idólatra, pagão, herege, você agora vai queimar para sempre o fogo do inferno por causa disso? Não, ele fala, vai em paz. Ele simplesmente diz isso, vai em paz. Então, às vezes Deus perdoa até mesmo o pecado da idolatria, quando a pessoa tem um coração puro, vamos dizer assim, uma boa intenção, né? Não que seja certo ser idólatra, pelo amor de Deus, não quero que seja distorcido aquilo que eu estou falando, mas eu acho que mesmo entre os povos pagãos que adoravam falsos deuses por ignorância, né, eles não estão automaticamente condenados só por causa disso, porque eles não estão fazendo isso por maldade, eles estão fazendo isso simplesmente porque não lhe foi apresentada a verdade, né?